galera da treta, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa dica é da Netflix, um filme chamado Silenciadas. Mas antes da gente falar desse filme, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade e caso você já queira dar o seu joinha, é melhor porque você pode esquecer depois. Mas agora, sem delongas, vamos ao nosso filme. O filme Silenciadas é de 2020 e tem como diretor o Pablo Agüero. É um drama histórico espanhol que se passa em 1609. Em inglês, o nome do filme é Coven of Sisters e em espanhol, Aquelarre. Enfim, a gente vai acompanhar um grupo de amigas que em 1609 vai sofrer uma perseguição, exatamente. Elas que estavam se divertindo na floresta, bebendo, brincando e dançando à volta da fogueira, cantando suas canções, foram acusadas de bruxaria justamente por esses atos. Nós vamos conhecer o juiz Rostegui, um juiz do clero que tem como missão purificar a região, e ele vai fazer isso através de queimar as mulheres na fogueira. Exatamente. Esse juiz é um juiz um tanto quanto contestativo. A gente vai ver que ele tem uma equipe e que eles fazem os interrogatórios nessas meninas. O filme já começa bem sinistro, com eles tampando os narizes porque o cheiro de mulheres queimadas estava no ar. E eles também falam que já fizeram 77 mulheres serem queimadas, sem terem grandes provas do que elas tenham feito. E eles estão atrás justamente de um tipo de ritual que eles chamam de Shabá, que é um ritual de invocação ao demônio, que envolve danças, que envolve fogueira, que envolve cânticos, um tipo de coisa que enfeitiça as pessoas. E acreditem ou não, o juiz do clero, o Rostegui, ele realmente acredita que isso existe, apesar de nunca ter visto. O que eu posso falar pra vocês sem spoilers é que vocês vão ver uma trama extremamente delicada e detalhada. A gente vai conhecer essa aventura dessas mulheres pela sua sobrevivência e o que a gente é capaz de fazer para conseguir se livrar, né, da morte. A gente vai ver uma história de amizade, de empoderamento feminino, sororidade, feminismo, tudo isso envolvido numa aura de suspense, um tanto quanto dramático, e a gente ainda tem aquele quezinho assim que lembra um pouquinho a bruxa. Exatamente. Mas eu aconselho que vocês deem o play ainda hoje, porque eu gostei bastante da obra, a fotografia é linda, a trilha sonora é ótima, as personagens são extremamente carismáticas, a gente fica realmente ali querendo que elas consigam se livrar daquela situação horrível que elas estão vivendo. Sem spoilers, tudo que eu posso dizer pra vocês é isso, mas a partir desse momento, se você já assistiu e ficou talvez com algumas dúvidas, continua aqui com a gente que agora a gente vai falar detalhadamente sobre esse filme, ok? Alerta de spoiler! Então, gente, pra gente falar dessa história com spoilers, eu quero deixar vocês situados na história. A gente tá falando sobre a Inquisição Espanhola. Vocês vão perceber ao longo da história do filme que eles falam espanhol, não é verdade? E existem outros idiomas ali sendo falados ao mesmo tempo, que eles chamam de idioma do demônio, né? Códigos secretos, que são o idioma basco e o idioma castelhano. Então, na verdade, a gente vai acompanhar todas essas nuances de idioma, né? Esses dialetos rolando durante o filme. Além disso, a gente tem que pensar nos costumes daquela época, né? A gente tem os marinheiros que moram nessa vila e eles vão, né, trabalhar e ficam muito tempo fora. E é justamente nessa época que o juiz Rostegui chega lá cheio de vontade de matar umas mulheres queimadas. Então, a gente está falando de mulheres indefesas, mulheres que não têm nem mesmo a opção de ter um advogado, né? A gente tá falando de 1609, a gente tá falando de uma acusação da igreja. Então, realmente, é uma situação muito complicada que essas meninas se encontram. Elas são presas e nada é dito pra elas. Elas não sabem por que elas estão ali. Enquanto elas são interrogadas uma a uma, o juiz coloca informações pontuais, colocando uma contra as outras. E no final das contas, não importa o que elas fizessem, elas seriam condenadas à bruxaria. Conforme o tempo vai passando e a gente vai observando a dinâmica entre elas, elas percebem que não tem jeito, que elas vão ser acusadas de qualquer jeito. A Ana, que é a nossa personagem principal aqui,
ela vai ser uma mulher muito inteligente, porque ela vai sacar rapidamente que não importa o que ela diga, ele está convencido de que ela é uma bruxa. Para salvar as outras amigas, ela decide dizer que a culpa é toda dela. Então ela fala: eu sou a bruxa, eu sou a culpada, eu as enfeiticei. No começo do filme a gente vê que Ana é uma boa contadora de histórias, uma pessoa extremamente cheia de fertilidade mental. Então ela tá pronta para deixar todo mundo boca aberto com a sua história de ser bruxa. A gente vai vendo ao longo da história do filme que essa história não dá certo, porque ele quer matar todas elas. Não importa se elas foram enfeitiçadas pela Ana ou não, todas elas vão pagar. Mas a Ana, muito inteligente, entende que esse juiz do clero é um tanto quanto curioso e ele tem uma necessidade pessoal de saber como funciona o ritual. Então, ela começa a contar histórias mirabolantes para ele, falando de detalhes absurdos do que ela faz ou deixa de fazer com sua grande magia, como, por exemplo, transformar as pessoas em burros, transformar comida e outras coisas mais que a gente vai acompanhando nessa história deslumbrante que a Ana conta. Ela consegue convencer o juiz de que ela realmente é uma bruxa, que conhece o sabá, que fez um ritual e que pode mostrar isso pra ele. O plano da Ana nada mais é do que ganhar tempo, porque depois da lua cheia, os homens daquela vila vão voltar, os marinheiros retornam e elas teriam pelo menos alguma chance. E sabendo disso, sabendo que os marinheiros voltam ali por volta de depois da lua cheia, alguns dos soldados começam a fugir. E aí, com isso, o juiz é alertado de que ele tá correndo perigo, na verdade. Que se ele quiser realmente matar essas jovens, condená-las à fogueira, ele tem que ser mais rápido. Enquanto isso, a Ana fica dizendo pra ele que precisa da lua cheia para realizar todas as seus poderes, seus feitiços. O que a gente vai conseguir ver é que a Ana, infelizmente, não consegue atrasá-los o suficiente e consegue ouvir que vai ser queimada no dia seguinte. Então, o ritual tem que ser feito naquele dia mesmo. Eles trazem todas as coisas que ela mencionou lá na sua teoria mirabolante de como se faz um sabá e eles vão realizar isso lá na floresta, na clareira, como ela disse que já havia acontecido. Então a gente vê as meninas todas que já estavam ensaiando lá em seu presídio, as músicas que elas normalmente cantam virando, na verdade, quase que uma canção de possessão demoníaca. É uma parada muito sinistra, gente. A música é muito bonita, mas elas cantam agora de uma forma que realmente parece que elas estão invocando o diabo. O filme tem uma tensão o tempo inteiro e eu mesma fiquei em vários momentos pensando: será que elas não são bruxas mesmo? Será que a gente não está sendo enganado? Mas conforme ela conta para o juiz como que foi o ritual, a gente começa a ver as imagens reais, aquilo que realmente aconteceu. E a gente vê que não foi nada demais, apenas os costumes básicos daquela época. Beberam, fumaram, comeram, riram, dançaram à volta da fogueira. Nada além de meninas se divertindo. Então, essa teoria de que elas realmente poderiam ser bruxas cai por terra para nós telespectadores. Mas o nosso juiz do clero está muito firme de que elas são bruxas, mesmo com seus conselheiros levantando umas hipóteses de que elas não sejam. Durante o ritual que ela faz para ele, para que ele possa documentar e ela ainda ganhar tempo, a gente vê que o juiz praticamente é possuído pela aura, né, gente? Não pelo demônio. Ele fica loucaço ali, acredito até porque ele come um pedaço do que ela oferece, chamando de hóstia negra, que é um pedaço de cogumelo. E a gente sabe que cogumelo, além, de ser causar ilusões e tudo mais, pode causar mal-estar. Então aquilo que a gente vê acontecendo com o juiz do clero pode ser explicado, dessa forma. Ele tava ali meio chapado, entendeu? E acabou sendo levado pelo ritmo, pelas músicas e por tudo mais. Até porque ele já gostava demais, né, gente? Inclusive, ele é chamado de Lúcifer por várias delas durante o próprio decorrer do filme. E eu acho isso muito legal, porque quando ela descreve Lúcifer pra ele, ela tá descrevendo ele, falando de suas vestes negras e de tudo mais. Além disso, a gente vai ter um desfecho que me deixou bem chocada.
a gente vai ver ali, né, na hora que elas estão cantando e dançando, que elas aproveitam naquele momento para tentar imobilizar ali o juiz, até mesmo matá-lo, né, com as correntes. Mas os guardas conseguem desvencilhá-las e elas fogem. Só que elas fogem apenas o suficiente para irem até a ponta do penhasco. E galera, nessa hora eu fiquei completamente sem saber o que ia acontecer. Muito aflita. Mas é nesse momento que a gente começa a explicar esse final. Muita gente ficou pensando que elas talvez tivessem voado de verdade, que talvez elas fossem bruxas. Mas o filme deixa muito claro que elas não eram bruxas, gente. Todas as cenas que mostram pra gente que elas eram meninas normais e que elas realmente tiveram que inventar essa história pra tentar sobreviver. Só que elas entram nesse clima até o final, elas mantêm as suas palavras até o final. Aquelas 3 mulheres que estão ali à volta delas são as mulheres que estão abrigando esse pessoal aí do juiz, alimentando e hospedando essa galera. E elas começam a cantar, né? Uma delas já começa a cantar a canção delas, falando sobre o voo da águia, falando sobre a lua cheia, falando sobre a maré. E aí a Ana olha para as outras, gente, é muito emocionante quando elas realmente entram nesse acordo de que elas vão pular. E aí, galera, é realmente uma questão da gente entender a situação. Ou elas pulam livres e morrem rápido, ou elas vão voltar para a cela e morrer como bruxas queimadas na fogueira. É uma decisão muito difícil, mas eu acho que elas tomaram a decisão certa na hora de realmente escolher pelo aquele fim. Agora, o que eu acho mais interessante é que o juiz ainda fala: elas voaram. Meu amigo, elas não voaram, elas morreram. Só que eles não mostram essa cena pra gente, eles não mostram elas mortas lá no fundo do penhasco. E eu acho muito interessante essa escolha do diretor, justamente pra fazer a gente pensar e acreditar no que a gente quiser. Porque se você quiser acreditar até no final que ela, né, realmente era uma bruxa e tudo mais, você pode acreditar. A gente sabe que ela não era, mas eu vou te dizer que teve ali um momento de magia naquela hora que elas estavam dançando e cantando juntas, que eu queria muito, muito que elas fossem bruxas de verdade, pra poder acabar com aquilo tudo. Queria que o troço se transformasse num negócio meio mágico. Eu sei que não tinha muito a ver com o roteiro e que não ia acontecer, mas eu fiquei ali super torcendo que alguma coisa fosse impedir aquele fim trágico delas. Então, o final explicado é esse, gente. Elas conseguiram fazer um ritual simplesmente porque elas queriam ganhar tempo. Elas não eram bruxas, elas estavam apenas brincando e exercendo um papel na ficção que a Ana criou. E no final elas realmente se jogam do penhasco e morrem. E elas não voam. Mas eu tenho certeza que o juiz vai contar essa história em outro vilarejo e o final dessa história vai ser que as bruxas voaram. Assim como a gente vê ele contando uma história sobre um outro vilarejo onde ninguém mais conseguia parar de dançar. Então, né, gente, eu acho que é assim que a gente acaba aqui com todos esses spoilers. E aí, vocês gostaram do filme, assim como eu? Vão indicar pra mais alguém? Coloca nos comentários o que vocês acharam. Eu queria deixar pra vocês uma super dica. Agora que eu assisti esse filme que fala sobre empoderamento feminino, sobre feminismo, sobre como as pessoas querem calar as mulheres desde muito tempo, ensinam a gente a se comportar, ficar quieta, não sobressair, não ter opinião. Então agora eu venho indicar pra vocês um livro da Clarissa Pinkola Estés, que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, resgatando, na verdade, a nossa feminilidade, a nossa raiz loba, que fala realmente sobre a mulher incrível que a gente pode ser. Então não deixe ninguém dizer pra você que você não é capaz, porque você é capaz sim. Você é uma mulher forte e você pode tudo o que você quiser. Beleza? Então é isso. Se vocês não deram like no começo, é hora de dar o like agora, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Por hoje é só aqui no Treta Nerd. Tchau!